Oi, meus meninos do sétimo ano, vamos para mais um vídeo sobre reforma protestante e nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o reformismo de Henrique VIII ou o anglicanismo, reforma anglicana, como nós vimos tratando em alguns livros, certo, gente? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que enquanto no restante da Europa o reformismo foi feito por pessoas extremamente religiosas, na Inglaterra, o reformismo foi feito pelo próprio rei, ou seja, pelo Estado, com o apoio do parlamento. Como assim? Qual era o interesse dele fazer uma reforma religiosa? Então, no contexto histórico da época, a Igreja Católica, ela era detentora da maior parte de terras cultiváveis e não cultiváveis da região, da Inglaterra, no caso, no todo o país. Então, como detentora de terras, a igreja recebia muitos impostos que interessavam muito a monarquia. Então, recebia impostos, taxas, entre outras coisas mais, e quanto mais terra se tinha, mais poderosa era uma instituição nessa época. Então, o Estado inglês, ele pretendia se tomar conta dessas terras da igreja, e aí inventou-se um pretexto para reduzir digamos que a interferência da igreja no Estado e também poder apoderar-se dessas terras. Que pretexto foi esse? Nessa época, Henrique VIII, rei inglês, era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não tinha conseguido dar a Henrique VIII nenhum filho homem. Então, para os monarcas, eles precisavam de um sucessor. Então, era importante a figura de um filho homem. Então, Henrique VIII também tinha um amante. E aí tinha uma amante, que era Ana Bolena, que estava grávida dele, por sinal. Henrique VIII pretendia fazer o quê? Desposar-se da esposa, o quê? Acabar com o casamento dele para poder casar-se com a amante e assim ter um filho, como era chamado, um filho legítimo, né? Só que a igreja não permite que isso seja feito. A igreja não permitia não permitiu, melhor dizendo, que o casamento dele com Catarina de Aragão fosse feito, porque nessa época não existia o chamado casamento civil, era o casamento religioso que tinha um efeito civil e quem decidia se o casamento iria ser desfeito ou não era o próprio Papa. O Papa da época não permite que o casamento dele seja desfeito e isso gera um desconforto entre a igreja e o Estado. Mas por que o Papa não permitiu? Porque era um mandamento da igreja, casamento é até que a morte os separe? Possa ser que seja por isso, mas principalmente porque tinha interesses políticos nesse casamento. Os casamentos eram todos feitos casamentos de interesse, quase não existia casamento por amor não, gente. E construía-se um amor depois, né, de tanto tempo vivendo juntos, mas em muitos casos nem construíam. Mas os casamentos eram casamentos de interesse. Então o casamento de Catarina de Aragão com Henrique VIII era totalmente político, de interesse político, que privilegiava a igreja também. A igreja estava totalmente ligada ao Estado. Então, com isso, com a negação da igreja, Henrique VIII faz o quê? Ele cria um chamado ato de supremacia, onde ele coloca como ser supremo e acima de tudo, e esse ato de supremacia foi criado em 1553. E com isso, ele buscou fazer com que fosse anunciado que a igreja passava a ser submissa ao monarca. Então, tudo que a igreja fosse fazer a partir de então, tinha que ser sobre as ordens do monarca, que o monarca tinha que permitir ou não. Então, com isso foi abolido o pagamento de taxas e de rendas à igreja, e isso fez com que, ou seja, para fazer isso, Henrique VIII, ele se proclama chefe do clero.
como se ele não era um membro do clero, se ele não era um bispo, se ele não era um arcebispo, muito menos um papa, mas como monarca nesse ato de supremacia, ele se proclama chefe do clero em 1534. E para fazer isso, ele contou com o apoio do parlamento inglês, que supervisiona o trabalho do monarca, né? Então, ele apoiou o rei para que assim pudesse diminuir o poder da igreja e a interferência da igreja nos assuntos do Estado. Com isso, é adotado na Inglaterra uma religião, digamos que com costumes diferentes. Henrique VIII consegue o que ele queria, que foi anular o casamento dele com Catarina de Aragão, casa-se com Ana Bolena e que esperava um filho dele, que por sua vez não foi um filho homem, foi mais uma menina, a rainha Elizabeth I, que assume o governo anos mais tarde. Então, a igreja que foi criada, a religião que foi criada na Inglaterra com esse reformismo é chamada de religião anglicana, que no início ainda continuou com muitos preceitos, muitos aspectos da religião católica, isso praticamente dentro das cerimônias e da doutrina também. Mas no governo de Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII com Ana Bolena, ela institui a Igreja Anglicana como religião oficial do país e essa religião passa a ser considerada uma religião protestante, é identificada como a religião oficial do Reino Unido como um todo. E assim foi o reformismo de Henrique VIII. Veja, Lutero cria o luteranismo, daí surge a Igreja Luterana. João Calvino cria por meio da doutrina calvinista, funda a Igreja Presbiteriana. Agora surge mais uma igreja. Que igreja é essa? A Igreja Anglicana, que foi criada no Reino Unido por conta do reformismo de Henrique VIII. E assim a reforma protestante vai fazendo com que surjam diversas religiões e para isso a igreja vai tentar rebater esse crescimento do protestantismo no mundo. E a gente vai tratar sobre isso na próxima semana de aula, no próximo vídeo, que é sobre a contra-reforma da Igreja Católica e falar sobre as consequências dessa contra-reforma. Ok, gente? Então, estudem, perguntem. Eu vou mandar um link do vídeo no grupo do 7º ano para que vocês assistam e tiram um pouco mais das dúvidas sobre essa reforma protestante, certo? Vamos destrinchando esse capítulo até onde a gente puder. Beijo, até o próximo vídeo.